Salve galera do Vai Cair na Prova, sou eu de novo aqui com vocês, professor Alisson da sede de Santa Felicidade, para mais uma aula 9 de filosofia sobre filosofia moderna, mais precisamente o contratualismo político de Hobbes, Locke e Rousseau. Mais uma aulinha densa para vocês, cheia de conteúdo com diversos assuntos para a gente tratar. Então, sem mais delongas, espero que todos estejam bem nessa quarentena. E bora lá. Então tá, pessoal, antes de mais nada, vale a gente fazer aqui uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. E eu me detive mais ou menos ali metade do tempo que a gente tinha para dizer para vocês sobre o contexto que era ali da filosofia moderna. Eu me atentei a mostrar para vocês como os filósofos modernos não começaram a pensar aquilo do nada, mas eles eram sim uma consequência dos acontecimentos que estavam ocorrendo, tanto na cultura quanto na ciência daquele tempo, bem como uma consequência também dos pensadores que vinham pensando desde o finalzinho da Idade Média e ali com o Renascimento, certo? A gente tratou então ali dentro da filosofia do conhecimento, dentro da epistemologia, o racionalismo cartesiano de Descartes, aquela questão de que a gente conhece as coisas a partir dos conceitos abstratos da nossa razão, que seria uma razão separada do corpo, que provocaria o dualismo cartesiano ali, certo? A res cogitam, a coisa que pensa, e a res extensa, aquela extensão da coisa que pensa, certo, pessoal? E também o empirismo do Locke, do Bacon e do Hume, que seria aquela ideia que diz que antes da gente racionalizar, antes das ideias passarem pela nossa razão, a gente apreende as coisas pela experiência, ou seja, que a experiência seria anterior à ideia. Antes da gente pensar, antes da gente ter a memória ali, certo? O conceito da coisa, a gente tem que ter uma experiência. E a gente teria aquelas experiências simples e complexas, bem como aqueles graus de experiências que eu passei para vocês, aqueles graus do conhecimento até chegar na sensação, até a experiência, e que eu passei para vocês também na aula passada, certo? Então, dito isso, acho que a gente pode começar propriamente a aula de hoje. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o contratualismo político, pessoal, e das suas três principais figuras ali. Que da esquerda para a direita para vocês, o Thomas Hobbes, o nosso já conhecido John Locke e o Jacques Rousseau, pessoal. Então, de uma forma sucinta e bem boa, que está ali na apostila de vocês, a gente pode ter uma síntese do que é o contratualismo político. Então, o contratualismo político é o advento dos Estados nacionais modernos. Sua premissa é debater sobre a perspectiva de ordem social nesse ambiente, tal como tentar compreender as origens dessa concepção de organização social e política, tendo como um dos pontos de partida o estado de natureza humana, pessoal. Então eu sublinhei aqui para vocês o estado de natureza humana, porque todos esses autores, pelo menos esses principais, eles vão tratar do seu contratualismo político, que nada mais é do que uma teoria, uma reflexão a partir de qual seria o sistema de governo mais adequado para a sociedade, para os homens. Eles vão tratar isso a partir de uma concepção que eles têm que diferencia muito entre eles do estado de natureza do homem, ou seja, um estado hipotético, certo? Não é que esse estado exista ou existiu realmente em algum ponto da história humana, mas é um estado hipotético que eles usam como uma hipótese de como seria o homem antes de adentrar na sociedade. Como que seria, que a gente pode dizer, utilizando bastante liberdade aqui poética, como que seria o homem primitivo antes da sociedade, certo, pessoal? Então eles, pelo menos desses três, todos vão utilizar desse ponto de partida de dizer como que era o homem em seu estado de natureza, quais que são as inclinações naturais do homem, como que o homem nasce, se o homem nasce bom ou mal, se eles têm uma perspectiva pessimista ou otimista em relação ao homem, certo? Então, quando a gente vai falar ali, por exemplo, a gente pode dizer sobre os instintos do homem,
e as suas inclinações, a gente está dizendo assim, pô, o homem tem um instinto natural e ele não consegue controlar isso. Então esse instinto natural dele seria voltado para o mal, ou esse instinto natural dele seria voltado para o bem, seria um instinto mais individualista, um instinto mais social. Então é disso que eles estão falando quando eles estão falando do estado da natureza do homem. E, como eu falei já, debater, a principal ideia deles é debater a partir sobre qual seria a ordem social, qual que seria o governo, qual que seria o tipo de estado, o tipo de ambiente que seria mais propício para a felicidade e para a vida em sociedade do homem, pessoal. Como eu falei, é um assunto bem denso, mas não se preocupe porque ele é relativamente simples. A gente tem vários detalhezinhos aqui, que se a gente fosse se aprofundar, a gente ia gastar bastante tempo, mas acredito que de uma forma sucinta, as ideias que esses autores defendem são bastante simples e bem fáceis de ser entendidas. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar sobre o primeiro desses pensadores, que é Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679. Aí seus bons 90 anos de vida. Vale lembrar, pessoal, que como eu já venho falando para vocês há um tempo, esses pensadores, assim como todos, não tiram as ideias, a filosofia, o pensamento deles do nada. E sim, eles são meras consequências daquilo que está acontecendo ao redor deles, certo? E para a gente ter noção, naquela época, principalmente na Inglaterra, era um período de bastante instabilidade política, pessoal. Então ali eles estavam vivendo uma série de tentativas de revoluções, algumas, como por exemplo a Revolução Gloriosa, ela teve êxito. Em seguida a gente voltou a ter a monarquia, a gente viveu esse período aí de revezamento entre a monarquia e um certo tipo de parlamentarismo. Isso levou esses pensadores a desenvolver uma série de defesas e contraposições a esses sistemas, certo? Eu, sinceramente, não me considero muito capaz, muito qualificado para falar sobre esses assuntos históricos, mas acredito também que esse não é o ponto da aula, mas sim a gente se debruçar sobre o que esses pensadores acreditavam. Mas é bem interessante, pessoal, a gente ter noção disso, desses acontecimentos. Eu tenho certeza que em alguma disciplina de histórias vocês vão ter esse conteúdo da Inglaterra, da Europa, mas eu peço para vocês que para vocês entendam melhor esse assunto, se puderem dar uma pesquisada ou prestar uma atenção um pouquinho maior desses acontecimentos, sobretudo na Inglaterra, França, Holanda, Suíça, ali, ou enfim, na Europa inteira, ali entre o século XVI, XVII, XVIII, vai fazer muito sentido o porquê desses pensadores dizerem, acreditarem e estruturarem suas teorias da maneira que eles fazem, certo? Então, muitos devem saber a frase principal e que, ao meu ver, tem o poder de sintetizar muito bem a teoria e o pensamento de Thomas Hobbes é essa: o homem é o lobo do próprio homem. Embora essa frase não tenha sido da autoria dele. Essa frase está ali na apostila de vocês, depois se quiserem conferir o nome do boneco lá, é de muito provavelmente um dramaturgo da Roma Antiga, pessoal, de um cara que viveu antes de Cristo. Mas o Thomas Hobbes, muito perspicaz, utilizou essa frase para exemplificar a obra dele. E vale a gente ressaltar que a principal obra dele é o Leviatã, que ele escreveu em 1651, pessoal. E é importante a gente dizer que, diferente das outras obras que eram publicadas nessa época, as outras obras eram publicadas em latim. E essa não, o Leviatã, que é como se fosse aonde o Thomas Hobbes ele vai colocar mesmo o sistema político dele ali para como ele pensava que seria a melhor maneira de política, do sistema político, de um sistema social, como eles vão dizer dentro da teoria contractualista, do contrato social, como que seria o melhor jeito de contrato social, ele vai colocar nessa obra Leviatã, mas não foi em latim, ele colocou essa obra em inglês
para que o povo da Inglaterra, que é da onde ele vive, de onde ele nasceu e onde que ele servia ali a monarquia e tal, que o povo pudesse ler e entender aquilo que ele estava defendendo de forma para que o povo defendesse isso também, certo? Então, como eu falei para vocês, ele estava numa época de profundas instabilidades políticas e por isso, pessoal, mais do que um pensador, ele se colocava até mesmo como um militante daquilo que ele defendia, certo? Então, não somente dessa obra, mas dentro do Leviatã, o Thomas Hobbes apresenta uma visão pessimista. Lembra que eu falei ali poucos slides atrás que eles começavam, articulavam a teoria deles a partir da ideia da natureza do ser humano? Então, para Thomas Hobbes, ele tinha uma ideia pessimista dessa natureza do ser humano. O ser humano, por natureza, ele é inclinado para o mal. O ser humano é um ser mesquinho, um ser egoísta, um ser que sempre coloca seus interesses em primeiro lugar. De forma que, para ele, pessoal, a natureza do homem, ela seria a guerra de todos contra todos, justamente pelo fato de o homem colocar os seus interesses em primeiro lugar. De forma que, se eu vejo uma outra pessoa com um interesse que difere do meu, eu vou ter que guerrear com ela, porque se esse interesse difere do meu, ele, por consequência, ele vai atrapalhar o meu interesse e eu chegar nesse interesse, certo? Então, por isso, o estado natural do ser humano impede com que ele viva em sociedade. O ser humano, por natureza, é um ser que não consegue viver em sociedade, pessoal. Isso, então, é o que o Hobbes quer dizer, que o homem é o lobo do próprio homem. O homem, em sua natureza, por ele ser mau, ele vai se matar, ele vai se prejudicar, ele vai deixar o outro passar fome e tudo mais. Certo? Mas, entretanto, por isso que para ele é necessário essa ideia de um contrato social, porque seria o contrato social que vai tirar esse homem do seu estado de natureza. E quando ele fala tirar o homem do seu estado de natureza, ele quer dizer que vai tirar esse homem dessa constante guerra de todos contra todos. Então, pessoal, para Thomas Hobbes, não é que o homem, ele, através da sua racionalidade, ele percebe que ele precisa entrar na sociedade. No contrato social não é a partir do medo, certo? Ele tem medo de morrer, ele tem medo de passar fome, ele sabe que no contrato social, na sua natureza, nesse estado sem a sociedade, é muito provável que ele tenha que viver sempre nesse matar ou morrer, nesse constante estado de luta. Então ele percebe que no seu fim último, certo? Assim como coloca Aristóteles, é garantir a sua felicidade e tal, ele vai ter mais chances de ganhar essa felicidade, até mesmo de ficar vivo, se ele entrar numa sociedade. Então não é a partir da racionalidade, ele vai entrar na sociedade e por isso vai sair desse estado de natureza, ele vai entrar, fazer parte do contrato social a partir do medo. Então, por isso que ele vai ser o defensor da monarquia e do absolutismo, pessoal. Porque, para ele, o que o contrato social precisa para ser bem sucedido, para ser forte, o ser humano precisa, é de um líder, de um soberano, pessoal, que ele tenha capacidade de um líder, de uma pessoa, de uma monarquia, de um corpo social forte, que seja capaz de cumprir as leis e as regras da sociedade para impedir esse mal do ser humano, certo, pessoal? E assim, ao entrar no corpo do contrato social, o ser humano ele vai abdicar de sua liberdade, ele vai deixá-la de lado para conseguir viver em paz. Ou seja, essas duas características elas não conseguem permanecer juntas. Ou você tem paz ou você tem liberdade, para Thomas Hobbes. Só que a liberdade ela vai existir sem existir a sociedade, nesse estado de natureza do homem. Enquanto a paz ela só é possível a partir do contrato social, que seria do Estado, que seria um Estado absolutista e monárquico, um Estado no qual a monarquia teria plenos poderes para garantir a lei, para garantir a ordem da sociedade. Assim, pessoal, a monarquia, na figura do rei, ela poderia, pessoal, fazer o que fosse preciso para garantir a continuidade do contrato social e a garantia da paz, do bem-estar social, certo? Então, por isso que eu trouxe essa figura aqui para vocês que exemplifica essa questão do absolutismo de Thomas Hobbes. Ou seja, a gente terá o rei, a monarquia,
como essa grande cabeça pensante, e todos os cidadãos, toda a população vai fazer parte desse grande corpo social, que seria a cidade, o estado, a nação, certo? Então a gente tem ali o corpo social segurando uma espada, que serviria o exército, que seria para defender das outras cidades, dos outros países, e ali um cetro na figura da lei, que seria a ideia de o rei poder fazer as leis. E vale lembrar, pessoal, que para Thomas Hobbes, mas também para outros absolutistas, para os outros defensores da monarquia, pessoal, esse poder do rei, dele ser escolhido como rei, é um poder que vem de Deus, que é um poder divino. Então, ou seja, é Deus que escolhe o rei. Então ele não tem nenhuma lei e nenhuma garantia material do povo, mas é sim Deus, é um poder que vem de Deus, e por isso que ele é o rei, ele é soberano, ele é absoluto, certo? Então essas são as principais ideias de Thomas Hobbes, pessoal. O homem é mau, o homem é o lobo do próprio homem, ele não conseguiria viver em sociedade por causa disso, ele não conseguiria viver, de uma forma social, em comunidade, certo? Só que a sociedade, o contrato social, o Estado garantiria esse bem-estar do homem, que seria a paz, em detrimento de sua liberdade. E isso a partir da monarquia e do absolutismo, certo? Vamos passar agora então para... Vamos falar então sobre John Locke, que viveu de 1632 a 1704. E quando ele nasceu, Thomas Hobbes estava vivo, pessoal. E por que isso é importante para a gente? Porque as ideias de John Locke, a estrutura de seu pensamento político, ela é diretamente uma resposta aos absolutistas. E o Thomas Hobbes seria a principal figura absolutista dessa época, certo? Então, por causa disso, que enquanto o Thomas Hobbes era um defensor do absolutismo, da monarquia com poderes absolutos, o John Locke, em contrapartida, era um expoente do liberalismo, pessoal, que defendia a monarquia constitucional representativa. O que isso significa? A monarquia ela não seria mais essa parte da sociedade com poderes absolutos, que ela escolheria quais eram as leis que elas iam julgar e como ela fazia essas leis, e o povo somente participava dela a fim de garantir sua paz, seu bem-estar social. Não. A monarquia representativa agora, para John Locke, ela teria esse papel de representar o povo. Ou seja, o povo, a monarquia existiria para o povo, e não enquanto o povo que faria parte do seu corpo social, ela seria a cabeça do povo. Mas a gente teria ali uma certa dupla medida. Se colocasse os dois na balança, eles iam pesar o mesmo, ou seja, a monarquia não era mais importante que o povo, e nem o povo mais importante que a monarquia, certo? Para o John Locke, o estado de natureza dos seres humanos era um estado que possibilitaria a eles existirem nas mesmas condições de liberdade e igualdade. E para ele também existiria uma lei da natureza, pessoal. O que isso significa? O ser humano teria leis naturais, pessoal. Essas leis da natureza seriam então de uma espécie de uma conduta natural, pessoal, que os seres humanos teriam, que de certa forma impediriam eles de praticar o mal contra os seus semelhantes. Vale lembrar a forte presença do cristianismo ainda nesses pensadores, de forma que essa lei da natureza existiria para John Locke porque os seres humanos seriam criados por Deus, certo? Então, se eles seriam criados por Deus, eles não poderiam estar fazendo mal a outras criaturas, destruindo elas. Entretanto, pessoal, o John Locke ele vai pensar assim que na natureza também poderia existir o mal na figura da ganância, pessoal, e da ignorância. Ou seja, as pessoas ali que poderiam ignorar essa tal da lei da natureza e poder fazer o mal para outras, destruir outras pessoas, da mesma forma que a partir da ganância, as pessoas que gostariam de ter mais que as outras poderiam também infligir nesse estado de liberdade e de igualdade e também estar prejudicando as outras, pessoal. Então, para o John Locke, existiriam direitos naturais,
como a liberdade, a propriedade e a vida, pessoal. E por isso que ele é um dos expoentes do liberalismo, porque enquanto lá dentro do absolutismo, a monarquia poderia fazer o que ela quisesse, o que fosse preciso, nas palavras de Hobbes, para permanecer esse estado de bem-estar social, de forma que não existiria essa propriedade privada dos súditos, mas tudo pertenceria ao grande corpo social. Para John Locke e para os liberais, esses direitos são direitos inalienáveis do homem. Ninguém pode tirar dele o direito à liberdade, à propriedade privada e à vida. Vale lembrar também o papel do trabalho que John Locke coloca, pessoal, que é muito importante, porque todos os bens, enquanto da natureza, são naturais, são de todos, pessoal. Mas a partir do trabalho, o ser humano ele vai modificar a natureza e da mesma forma vai modificar aquilo que é de todos a uma propriedade privada, certo? Dessa forma, pessoal, o trabalho ele não estaria em contraposição com essa lei da natureza que eu falei para vocês que essa forma de conduta moral que os seres humanos têm inerente a si, porque o trabalho não estaria não seria algo que seria feito por ganância, por ambição para si mesmo, mas seria algo que para melhorar a sociedade como um todo, essa sociedade hipotética primitiva dele, certo, pessoal? Então, é importante a gente salientar que para ele existiam direitos naturais e inalienáveis, ninguém pode tirar do ser humano, que é a liberdade, a propriedade privada e a vida. E o contrato social para ele é uma forma de assegurar esses direitos naturais do ser humano. Porque assim como eu falei que ele enxergava o mal, ele também enxergava o mal na figura da ignorância e da ganância, o contrato social seria uma forma de a gente, por meio de leis, de cumprimento de leis, a gente poder estar garantindo esses direitos que são naturais e inalienáveis do ser humano. Tá bom? Então, assim como Thomas Hobbes, o contrato social ele também é uma maneira de garantir o bem-estar social, só que em contrapartida, o Estado só existe com o consentimento do povo, exercendo o poder representativo para o bem comum, certo? De forma que, se o Estado age por seus próprios interesses, ele é considerado tirano e a revolta contra ele é legítima. Pessoal, isso nunca ia acontecer na monarquia absolutista, porque não teria como um Estado ser tirano, já que o Estado ele consegue fazer tudo o que o Estado faz é bom, porque o Estado é a figura como que eu posso dizer aqui para vocês? É a personificação de todos os outros das outras partes do corpo social, certo? Então, o John Locke ele vai colocar essa figura da revolta de contra o tirano e essa possibilidade de a gente reconhecer o Estado e a figura do monarca como um tirano e a deposição desse monarca quando ele não estaria representando, pessoal, a vontade do povo. Então essas são as principais ideias do John Locke, além daquelas que eu deixei na aula passada, mas que são referentes à teoria do conhecimento. Ele é um expoente do liberalismo. Ele considera o estado de natureza do homem como condições iguais de liberdade e igualdade, mas ele também enxerga algum mal nesse estado natural. Para ele existem direitos inalienáveis e o contrato social é uma maneira de garantir esses direitos. E o Estado só existe com o consentimento do povo e ele pode ser revogado, o povo pode se revoltar e tirar e depor o tirano desse Estado, certo? E agora vamos passar para o último pensador da nossa aula de hoje. Vamos falar então, pessoal, de Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. E assim como o John Locke, que fez a sua teoria como uma resposta à teoria política de Thomas Hobbes, Rousseau também vai fazer a sua teoria como resposta, só que tanto para John Locke como para Thomas Hobbes, certo? Então eu escolhi uma frase que, ao meu ver, sintetiza muito bem o que a teoria política de Rousseau quer dizer, que é essa, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Por que eu escolhi essa frase, pessoal? Porque o Rousseau ele vai ter uma visão otimista do estado de natureza do homem, pessoal, desse estado hipotético. É sempre bom lembrar isso, que é um estado hipotético de natureza do homem.
que seria para ele o momento de maior felicidade para o ser humano. Por que seria um momento de maior felicidade? Porque é nesse estado de natureza que o homem seria apto a usufruir da sua liberdade em plenas funções, pessoal. Nesse seria o único momento da história da humanidade em que o homem conseguiu usufruir da liberdade plena. E isso porque o homem, para ele, não seria nem bom nem mal, porque esses conceitos como bondade e maldade, eles seriam conceitos de um ser humano que já vive em sociedade. Mas para ele, o ser humano teria uma moral que seria inata e que o ser humano ele não conseguiria praticar o mal e nem mesmo ver o mal para outros seres humanos, certo? Então, para ele, o homem seria como um bom por natureza, inclinado para o bem por natureza, diferente, exatamente o contrário, o oposto daquilo que o Thomas Hobbes ele vai dizer. E, para ele, o contrato social, a vida em sociedade, seria uma decadência em relação a esse estado de natureza do homem, certo? Isso porque a propriedade privada ela ia promover o fim, ela promove o fim da igualdade entre os homens. Por quê, pessoal? Justamente porque o Estado, que seria essa decadência desse estado de natureza do homem, o Estado ali que a gente pode entender como governo, a monarquia, a república e tal, ele só existiria para garantir a ideia, para garantir a existência da propriedade privada, certo? E isso faria com que o ser humano perdesse a sua liberdade, pessoal, que ele perdesse essa sua característica que ele vivia plenamente nesse estado de natureza. De forma que a vontade coletiva seria superior à individual e o bem-estar nortearia as ações do humano, certo? Entretanto, pessoal, ele acha, pessoal, que é impossível a gente voltar para esse estado de natureza do ser humano, uma vez que a gente já adentrou nesse estado do contrato social e do contrato civil, de forma que é por isso que a vontade coletiva é sempre superior à vontade individual e o bem-estar tem que nortear as ações humanas. Então ele vai postular essa diferença entre o indivíduo e o cidadão. O que seria essa diferença, pessoal? O indivíduo seria aquela pessoa que a partir dos seus interesses, das suas vontades pessoais, ele colocaria seu próprio interesse como fim último de suas ações. E esse é o conceito-chave, esse é o conceito central do liberalismo de John Locke, o indivíduo, a sua propriedade, a sua vida, a sua liberdade. E para o Rousseau, o conceito-chave da sua teoria política vai ser o conceito de cidadão. Que o conceito de o cidadão seria justamente esse ser social que colocaria a vontade coletiva acima da sua própria vontade individual, como bem-estar. Não só seu, mas de todo o corpo social, ele nortearia suas ações, certo? Então, por isso, pessoal, que para ele é tão importante essa noção de bem-estar e essa diferença entre o indivíduo e o cidadão. Então, pessoal, o contrato social, na visão do Rousseau, seria a alienação da vontade individual como condição de igualdade entre todos, pessoal. E essa seria a única maneira que ele encontra de que o homem consiga, de certa forma, recuperar essa liberdade que ele perdeu nessa decadência do estado natural dele para o contrato social, bem como viver no estado de bem-estar social, nesse estado de paz, certo? Então é basicamente isso, as noções principais dele. Ele tem uma visão otimista, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, que ele conseguiria desfrutar dessa liberdade no seu estado social, e a propriedade privada promove o fim da igualdade entre os homens. Então, para ele, a vontade coletiva é sempre superior à individual, e ele faz a diferença entre o indivíduo e o cidadão. E o contrato social seria a alienação da vontade individual como condição de igualdade entre todos. Então eu digo a alienação da vontade individual é a deixada de lado da vontade individual em detrimento do bem-estar social. Então, só para finalizar,
Para o Thomas Hobbes, pessoal, o governante é soberano e sempre soberano. Para o John Locke, existe a mediação entre o Estado e o povo, certo? Ali na monarquia representativa. E para o Rousseau, o povo é o soberano. Pessoal, uma maneira bem simples da gente estar lembrando o que cada um quer dizer com suas teorias políticas, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar aí nas aulas que a gente faz monitoria no sábado. Espero ter ajudado com essa aula vocês aí. E tamo aí, tamo junto. Qualquer coisa, dá um grito que a gente resolve, pessoal. É nóis. Para trás nem para pegar impulso. Até a próxima. Fiquem bem.